O conto da Índia Bartira, como ela e Ana Pimentel se conheceram. Primeiro capítulo. Nas terras verdejantes de Goiaró, onde a natureza em seu ventre fecundo prodigalizava vida e beleza sem par, erguia-se um reino de esplendor indomável. Rios cristalinos serpenteavam entre a mata densa, qual veias azuis pulsando a essência da terra. Árvores gigantescas, de copas frondosas e altaneiras, tocavam os céus com seus galhos retorcidos, enquanto o canto melodioso dos pássaros coloria o ar com sinfonias selvagens. A fauna rica e diversa desfilava em liberdade, desde a onça pintada de porte majestoso até o beija-flor de leveza etérea, tecendo uma tapeçaria viva de cores e movimentos. A terra generosa ofertava frutos saborosos e raízes nutritivas, sustentando a tribo aguerrida que ali prosperava sob a guarda atenta de sua régia Bartira. A rainha, embora já carregasse a experiência de 3 décadas vividas sob o sol inclemente da floresta, personificava ainda a altivez da mata. Sua estatura era alta e esguia, tal qual as palmeiras que adornavam a paisagem. A pele morena, da cor suave e aveludada de um pêssego maduro, contrastava com a escuridão lustrosa de seus longos cabelos, que lhe caíam pelas costas como uma cascata de noite. Os olhos, de um castanho profundo que beirava o negro, tinham o corte amendoado e astuto de uma raposa, perscrutando a alma daqueles que ousavam cruzar seu caminho. Vestia-se Bartira com a simplicidade elegante da natureza. Uma saia curta de palhas finamente trançadas adornava-lhe a cintura, salpicada de penas de araras e tucanos, em um mosaico vibrante de cores. Um top singelo, feito com igual primor de penas iridescentes, cobria-lhe o busto com graça selvagem. Na cabeça, um cocar suntuoso, insígnia de sua realeza, elevava-se como um halo de plumas multicores, testemunha de seu poder e linhagem. A pintura corporal, arte ancestral de sua tribo, riscava sua pele com grafismos complexos em tons de vermelho intenso e preto profundo, contando histórias de bravura e conexão com os espíritos da floresta. Em contraste com a força terrena da rainha, o destino, por desígnios cruéis da vastidão oceânica, lançou às terras de Goiaró uma frágil e luminosa figura. Uma menina, quase a desabrochar em mulher, contava apenas 15 primaveras. Pequena dama portuguesa de sangue nobre, possuía uma beleza rara e quase etérea. Seus cabelos lisos, cortados na altura dos ombros em um estilo Chanel que realçava a delicadeza de seu rosto, tinham a cor suave do castanho claro, como o mel dourado ao sol. Os olhos, de um tom singular, mesclavam o verde da mata com o dourado do mel, irradiando uma luz inocente e cativante. A pele, alva como a neve recém-caída e tingida de um rubor suave nas faces, conferia-lhe uma aura de candura. Vestia um pequeno vestido de princesa, todo rendado em branco puro e adornado com detalhes em vermelho vivo, reminiscência dos passos reais de além-mar. A desventura a levara àquelas paragens selvagens por obra das naus lusitanas, cujas velas brancas rasgavam os oceanos em busca de novas terras e riquezas. Para Bartira, cada embarcação que se aproximava era um prenúncio de invasão e destruição, uma afronta à sacralidade de sua floresta e à liberdade de seu povo. A raiva contra os portugueses, esses homens pálidos e barulhentos, ardia em seu peito como uma fogueira inextinguível. Na calada da noite, sob o manto escuro e frio da floresta, enquanto a menina, perdida e amedrontada, vagava entre as árvores sombrias, Bartira a encontrou. Silenciosa como a sombra de uma jaguatirica, a rainha a observou por instantes, a beleza radiante da criança contrastando fortemente com a escuridão da mata. Sem proferir uma única palavra, movida por uma ira ancestral e talvez por um misto de curiosidade sombria, Bartira capturou a menina com agilidade surpreendente. Levou-a através da floresta densa, guiando-se apenas pelo faro e pelo conhecimento íntimo dos caminhos noturnos. A menina, em prantos silenciosos, era arrastada pela mão firme e fria da rainha, sem entender o idioma gutural que por vezes escapava dos lábios cerrados da Índia. Finalmente chegaram à Oca de Bartira, um recinto considerado luxuoso pelos padrões da tribo.
Erguida no coração de uma clareira isolada, a moradia era espaçosa e robusta, construída com troncos fortes e coberta por um intrincado telhado de folhas de palmeira, habilmente trançadas para resistir às intempéries. O interior, iluminado por uma fogueira crepitante no centro, revelava esteiras macias de palha e peles de animais dispostas para descanso, utensílios de cerâmica ricamente decorados e armas de caça e guerra penduradas nas paredes. O aroma de ervas secas e fumaça pairava no ar, carregando consigo a essência da floresta e os segredos da tribo. Ali, naquela oca isolada, sob o olhar severo e indecifrável da rainha Bartira, o destino da pequena dama portuguesa começava a trilhar um caminho sombrio e incerto, longe dos passos reais e da luz do sol de sua terra natal. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo estalar do fogo e pelos soluços abafados da criança perdida, prenúncio de um futuro que se anunciava tão denso e impenetrável quanto a floresta que a aprisionava. Capítulo 2. A noite envolvia a floresta em um manto escuro e silencioso, quando a jovem cativa real despertou de um sono inquieto, sentindo o peso da tristeza em seus pensamentos. Na oca da rainha, deitada sobre um leito macio de peles, experimentava a amargura da sorte que a havia lançado, indefesa àquela terra estranha e de atmosfera opressora. A pequena dama assustada sentia cada sombra da oca se alongar como dedos ameaçadores. A rainha Bartira, mulher de espírito astuto e forte, possuía uma profunda compreensão dos segredos da floresta e uma sensibilidade para pressentir as reviravoltas do destino. Seus olhos amendoados, com a sagacidade felina de quem observa a presa, fixavam-se na menina pálida e trêmula, que parecia uma flor silvestre apanhada por uma noite tempestuosa. Uma raiva fria e intensa emanava de sua postura. Seus músculos tensos e o olhar fixo denunciavam sua fúria. Dotada de uma inteligência perspicaz, a régia Bartira compreendia as línguas estrangeiras. O idioma da menina soava em seus ouvidos de forma diferente de sua língua materna, mas não lhe era incompreensível. Com uma voz gélida e carregada de desprezo, que ecoava na oca como o rosnado baixo de uma onça, ela interrogou a pequena cativa, aquela delicada flor murcha, sobre o que a trazia às suas terras. Tu, sibilou Bartira, cada palavra carregada de veneno. Pequena flor pálida e desenraizada, que vento funesto te soprou até esta terra sagrada? Que estranha raiz te prende a este solo que não é teu? Fala. Quem és tu que te atreves a trazer a sombra de teu povo a macular nossa floresta intocada? A pequena dama assustada, sentindo o peso da ira da rainha como uma flecha envenenada, tremia incontrolavelmente sob seu olhar gélido. Lágrimas silenciosas escorriam por suas faces pálidas, enquanto tentava articular palavras. Meu nome é Ana Pimentel. Conseguiu sussurrar, a voz embargada pelo terror. Sou filha de um rei que governa terras além dos mares. Ele envia seus navios. Navios de pilhagem e morte. Interrompeu Bartira, sua voz elevando-se em um tom cortante como o fio de uma faca de obsidiana. Vosso rei faminto envia suas bestas para roubar nossa terra, para escravizar nosso povo. E tu, pequena flor desarraigada, és um broto dessa árvore de destruição. Não me enganes com tua fragilidade aparente. O sangue de teus pais clama vingança em teus olhos. Não, por favor, implorou Ana, as lágrimas correndo livremente. Eu não sabia. Eu me perdi. A tempestade. Nosso navio. Silêncio, trovejou Bartira, seus olhos faiscando com um ódio ancestral. Não ouse comparar tua insignificante perda com a dor que teu povo semeia em minha nação. Cada lágrima tua é uma gota de fel em minha alma. Tua beleza pálida não me comove. Vejo em teus traços a marca da cobiça, a sombra da ambição que corrói o coração de todos os teus. O silêncio pesado que se seguiu era carregado de tensão e ameaça. Bartira observava Ana com um desprezo gélido, sua raiva apenas contida pela curiosidade sombria sobre o que faria com aquela intrusa indefesa. O destino da pequena dama, aprisionada pela fúria implacável da rainha da floresta,
pendia agora por um fio tênue na escuridão da noite. Capítulo 3. Na penumbra da oca, onde o fogo crepitante lançava sombras dançantes nas paredes de barro e palha, pairava uma atmosfera carregada de tensão. Ana Pimentel, a pequena flor pálida e desenraizada, permanecia encolhida, seus olhos cor de mel marejados de lágrimas fitando o rosto severo da Índia Bartira. O silêncio era quebrado apenas pelo estalar da lenha e pela respiração hesitante da menina. Um contraste doloroso com a fúria silenciosa que emanava da Índia. Bartira, sentada em um tronco rústico, observava a cativa com uma intensidade fria e calculista. Em seus olhos castanhos escuros, ardiam as chamas da raiva contra o povo invasor, mas também uma complexidade de sentimentos que sequer ela conseguia decifrar por completo. Havia a fúria da protetora, a dor da terra ultrajada, mas, em algum recôndito de sua alma guerreira, uma nota dissonante soava diante da fragilidade daquela criança. Após um longo instante de silêncio opressor, Bartira finalmente quebrou o gelo com uma voz que, embora ainda carregada de severidade, continha uma sutil modulação. Tua história é a mesma que escutamos dos outros de tua laia. Naufrágios convenientes, perdas súbitas, pretextos para vossa ganância insaciável. Ana ergueu os olhos, encontrando a dureza no olhar da rainha. É a verdade, senhora, implorou com a voz embargada. Eu não tenho culpa das ambições de meu reino. Sou apenas uma criança, levada pelo mar sem minha vontade. Bartira soltou um riso seco, desprovido de qualquer humor. Uma criança com o sangue dos usurpadores correndo nas veias. Uma flor delicada, mas com as raízes fincadas na cobiça e na traição. Ela se levantou, caminhando lentamente ao redor de Ana, como uma felina a inspecionar uma presa hesitante. Dizei-me, pequena estrangeira, o que esperas encontrar aqui? Crês que te acolheremos de braços abertos enquanto vossos homens destroem nossa casa e profanam nossa terra? O terror apertou o coração de Ana. Ela via nos olhos da rainha a imagem da floresta selvagem e impiedosa, pronta para engolir qualquer vestígio de sua existência. Eu não sei, murmurou, as lágrimas voltando a rolar. Só quero voltar para minha casa, para minha família. Aquelas palavras carregadas de uma saudade infantil e genuína pareciam tocar uma corda sensível no coração endurecido de Bartira. Por um breve momento, a máscara de ferocidade da rainha vacilou, substituída por uma sombra de melancolia. Ela também conhecia a dor da perda, a angústia da separação. Mas a memória das aldeias incendiadas e dos guerreiros tombados logo reacendeu a chama da sua ira. Tua casa está do outro lado do oceano, retrucou Bartira com rispidez. Um oceano de sangue indígena derramado pelas espadas de teu povo. Tua família se banqueteia com as riquezas roubadas de nossa terra. Não esperes encontrar aqui a mesma benevolência que vós não nos concedeis. A noite avançava, e com ela, a escuridão se aprofundava na oca. Ana Pimentel, a pequena dama de sangue real perdida nas entranhas da floresta, sentia o peso da sentença pairar sobre sua cabeça. A Índia Bartira, protetora implacável de seu povo e de suas terras, permanecia como um guardião intransponível entre ela e a esperança de um retorno. O futuro se anunciava sombrio e incerto, tecido com os fios da vingança e da incompreensão, sob o olhar silencioso da floresta ancestral. Capítulo 4. Namorada da régia Bartira, a oca que aos olhos da tribo se apresentava como um palácio de conforto e poder, a noite seguia seu curso inexorável. O fogo, outrora crepitante, agora ardia em brasas avermelhadas, lançando sombras alongadas e inquietantes sobre os rostos tensos das duas mulheres. Ana Pimentel, a tenra estrangeira, jazia encolhida sobre as peles macias, seu corpo miúdo sacudido por soluços silenciosos, enquanto a rainha, imponente em sua estatura e fisionomia severa, a observava com um misto de frieza e determinação. Após ponderar em silêncio os rumos daquela inesperada intrusa em seus domínios, Bartira finalmente proferiu sua decisão, a voz grave ecoando na quietude da oca como o som distante de um trovão. Tu ficarás aqui, pequena flor desarraigada. Esta será tua prisão.
enquanto eu, Bartira, rainha desta terra, medito sobre teu destino. Teu sangue é o mesmo daqueles que derramaram o sangue de meu povo e cobiçaram nossas riquezas. Não te iludas com a esperança de uma partida breve. Ouvindo aquelas palavras que selavam sua sorte incerta, Ana não pôde conter o desespero que lhe oprimia o peito. Em prantos mais intensos, ergueu os olhos marejados para a rainha, implorando com a voz embargada: Ó, Senhora poderosa, rainha desta vasta floresta, tende piedade de mim. Sou jovem, indefesa e anseio apenas pelo retorno à minha família. Não me castigue pelos erros de outros. Mostrai clemência a esta humilde criança. As súplicas da menina, carregadas de angústia e temor, em vez de amolecer o coração endurecido de Bartira, apenas atiçaram ainda mais sua irritação. A rainha, criada na rudeza da selva, onde a força e a resiliência eram virtudes cardinais, via no choro e nas lamentações um sinal de fraqueza desprezível. Para ela, uma guerreira, uma líder, a demonstração aberta de fragilidade era um defeito, uma falha de caráter. Silêncio! Disse Bartira, a voz carregada de impaciência e desprezo. Teu choro frouxo e tuas palavras lamuriosas apenas exasperam minha alma. Acaso pensas que lágrimas podem mover o coração de uma índia, forjada no calor da batalha e na dureza da vida selvagem? O pranto é o refúgio dos fracos, daqueles que não possuem a fibra para enfrentar as provações do destino. Eu, Bartira, desprezo a covardia e a moleza. Com um gesto imperioso, a rainha indicou um canto da oca. Ali repousarás. Terás abrigo e sustento por hora. Mas não confundas minha decisão com piedade. És uma prisioneira, um elo com aqueles que nos causam dor e sofrimento. Teu futuro está nas mãos do destino e na minha deliberação. Ana, sentindo o peso daquele olhar severo e a frieza daquelas palavras, recolheu-se em seu canto, o corpo ainda tremendo pelos soluços retidos. Compreendeu, em meio ao seu desespero, que a rainha da floresta era uma mulher de fibra inquebrantável, cujo coração parecia impermeável à súplica e à fragilidade. Naquela oca isolada, sob o domínio implacável de Bartira, a pequena dama portuguesa enfrentava a sombria realidade de seu cativeiro, com a incerteza pairando sobre seu futuro como as sombras da noite na densa floresta de Goiaró. Continuação. Na penumbra da oca, enquanto a pequena Ana Pimentel se encolhia em seu canto, banhada em lágrimas silenciosas, a altiva Bartira a observava de longe, seus pensamentos como aves de rapina a pairar sobre a frágil figura. A chama da fogueira tremulava, iluminando ora o rosto crispado da rainha, ora a face infantil e assustada da cativa. Que criatura frágil! Pensou Bartira, seus olhos amendoados percorrendo a silhueta delicada da menina. Um elo frágil com a serpente de além-mar que ousa envenenar nossa terra. Por um instante, a imagem do bacharel, com seu olhar gélido e suas mãos cruéis a brandir o chicote, invadiu sua mente. Poderia enviá-la de volta, um espectro de sua própria culpa para assombrá-lo. A ideia de ver o terror estampado na face do opressor trouxe uma fugaz satisfação ao seu coração. Mas logo um pensamento mais sombrio e instintivo toldou sua mente. Meus guerreiros, eles clamam por justiça, por um sinal de nossa força. Seus olhos fixaram-se na menina com uma intensidade fria. Esta pequena serpente poderia saciar sua fúria, ser o troféu de nossa resistência. A imagem da carne tenra da estrangeira sendo oferecida em sacrifício pairou em sua imaginação. No entanto, ao contemplar a magreza da menina, a delicadeza de seus membros, Bartira hesitou. Não, é franzina demais. Meus guerreiros precisam de algo mais substancioso, de um alimento que lhes fortaleça os músculos para a batalha que se anuncia. Um leve franzir de testa denotou sua insatisfação com essa ideia. Então, como um raio que ilumina a escuridão da noite, um pensamento ainda mais íntimo e vingativo brotou em sua alma. Esta pequena flor pálida, ela é a semente da dor que nos aflige. Por cada lágrima derramada, por cada vida ceifada, ela apagará. Um brilho gélido acendeu-se em seus olhos. Ela será meu pequeno jantar.
uma vingança pessoal, silenciosa e profunda. Naquele instante, o destino de Ana Pimentel foi selado nos recônditos da mente implacável de Bartira. Um sorriso frio e quase imperceptível curvou seus lábios, enquanto seus olhos fixavam-se na menina com uma possessividade predatória. Minha pequena presa, pensou a rainha, levantando-se com uma determinação sombria. A partir daquele momento, seus gestos e seu olhar para com a cativa mudariam sutilmente, marcando o início de um macabro jogo de caça na quietude da oca. O cárcere transformava-se em um sinistro palco de vingança, onde a inocência seria consumida pela ira ancestral. Capítulo 5. Na solidão da oca, sob o olhar gélido e calculista da Índia Bartira, os dias para a pequena Ana Pimentel escoavam-se lentos e carregados de apreensão. A atmosfera outrora tensa tornava-se agora opressora, impregnada de um mistério sombrio que a menina não conseguia decifrar completamente, mas que lhe gelava a alma. Sentia nos gestos da Índia, em seu silêncio carregado de intenções ocultas, uma mudança sutil, uma aura predatória que a fazia tremer de um temor ainda maior. Um dia, enquanto Bartira preparava ervas e raízes com uma destreza ancestral, Ana, movida por um desespero crescente, ousou quebrar o silêncio que pairava entre elas. Sua voz, ainda embargada pelo medo, ecoou hesitante na quietude da oca. Senhora, rainha, qual será meu destino? Por que me mantendes aqui, cativa em vossa morada? Rogo-vos que me digais o que me aguarda. Bartira interrompeu seus afazeres, erguendo os olhos amendoados para fitar a menina com uma intensidade fria e penetrante. Em seu olhar não havia mais a raiva explosiva dos primeiros dias, mas sim uma calma sinistra, um prenúncio de crueldade calculada. Com uma lentidão álgida, como se saboreasse cada palavra que proferiria, a rainha revelou a Ana o terrível desígnio que tramara em seu coração. Escutai-me, pequena sombra. Começou Bartira, sua voz baixa e carregada de um tom implacável. Teu sangue é o mesmo da praga que devasta nossa floresta. Por cada aldeia incendiada, por cada grito de agonia de meu povo, uma dívida será paga. Tua carne frágil será o preço da vossa invasão. O terror pintou-se de forma vívida no rosto pálido de Ana. Seus olhos cor-de-mel arregalaram-se em horror, enquanto as palavras da rainha penetravam em sua alma como lanças afiadas. Ela pressentia a sombra da morte pairando sobre si, mas a natureza cruel e pessoal da vingança que Bartira tramava era muito mais aterradora do que qualquer temor da morte em batalha. Vós não fareis isso, balbuciou Ana, a voz quase inaudível. Eu não tenho culpa, sou apenas uma criança. Bartira sorriu friamente, um ricto que não alcançava seus olhos sombrios. Uma criança com o veneno da vossa raça correndo nas veias. E quantos anos tens, pequena criatura, para te aferrares tanto a essa existência efêmera? Quantas primaveras viste para clamares por misericórdia com tanta insistência? As lágrimas escorriam abundantemente pelo rosto de Ana, enquanto ela respondia, a voz trêmula e embargada. 15. Apenas 15 anos, rainha. Um som seco e cortante escapou dos lábios de Bartira. Uma risada sem alegria que ecoou na oca como o estalar de galhos secos. 15 primaveras. E já aprendeste a chorar como os fracos, a implorar como os covardes. Em 15 primaveras, não aprendeste a honrar a terra que pisas, a respeitar o sangue que derramais. Tua pouca idade não te salvará. Serás meu pequeno festim, a vingança silenciosa contra a vossa crueldade. As palavras da rainha atingiram Ana como um golpe brutal, roubando-lhe o último resquício de esperança. A compreensão terrível de seu destino iminente estampou-se em seus traços delicados, transformando o medo em puro horror. Lágrimas silenciosas escorreram por suas faces, testemunhas da angústia lancinante que lhe trespassava o coração. Naquele instante fatídico, Ana Pimentel compreendeu a profundidade da vingança que Bartira tramara. Não seria uma morte rápida ou um sacrifício ritualístico para os guerreiros. Ela seria consumida pela própria rainha, em um ato macabro e solitário, como um símbolo da retaliação indígena contra a crueldade dos invasores.
O terror a paralisou, deixando-a indefesa diante daquele destino cruel e inominável que a aguardava nas profundezas da floresta de Goiarró. A noite que se aproximava carregava consigo a sombra da morte, e a pequena flor pálida e desenraizada sabia, com uma certeza aterradora, que sua primavera havia chegado ao fim. Capítulo 6. A boca da noite engolia a clareira, e na cabana de esteios toscos, onde a fogueira tossia fumaça rala, o medo era um espectro silencioso. Ana Pimentel, alma tenra desterrada, jazia como um passarinho assustado sob o olhar severo de Bartira. A Índia, cujo coração era endurecido pela dor de seu povo, irradiava uma frieza determinada, como a sombra da própria mata. Com voz grave, talhando o silêncio como sílex em pedra, Bartira ordenou: enrola-te nessa pele, criança. A noite traz descanso, mesmo para aqueles que despertaram a ira. Durma se a lembrança de teus atos permitir que feches os olhos. A intensidade de suas palavras era um aviso, cada sílaba carregada de um ressentimento profundo. Ana, o corpo ainda a tremer como folha ao vento, não ousou desobedecer. Sabia que a mágoa daquela selvagem era uma corrente invisível a prendê-la. Acomodou-se sob a pele áspera, o pranto silencioso, um rio amargo a correr por suas faces. O sono era um refúgio distante, guardado pela imagem da floresta estranha e da face inflexível de sua carcereira. Enquanto a menina buscava em vão a paz do sono, Bartira movia. Se pela cabana com a agilidade silenciosa de uma felina. Preparava. Sua beberagem escura, o cheiro acre das ervas selvagens misturando-se à aura de apreensão que envolvia a prisioneira. Seus sentidos, treinados na leitura dos sinais da mata, permaneciam alertas a qualquer movimento, qualquer suspiro que soasse a desafio. Na calada da hora morta, um último raio de esperança vacilou no maré, coração exausto de Ana. Observando a quietude momentânea da Índia, a menina tentou uma fuga desesperada. Rastejou para a saída da cabana, seus membros dormentes, o coração martelando contra as costelas. A terra fria sob seus pés descalços pareceu-lhe um caminho incerto para a liberdade. Com a respiração suspensa, Ana lançou-se na noite, buscando abrigo nas entranhas da floresta adormecida. Seus passos hesitantes mal roçavam o chão, guiados por um instinto primal de sobrevivência. A distância, mesmo que pequena, era um alívio momentâneo para sua alma atormentada. Mas Bartira, cujo espírito selvagem estava em sintonia com os segredos da noite, pressentiu a ousadia da menina. Com um grito rouco, partiu em seu encalço, sua silhueta forte e ágil cortando a escuridão. Em instantes, alcançou a frágil fugitiva, agarrando-a pelo braço com uma firmeza implacável. O soluço de terror de Ana ecoou na noite, abafado pela mão forte da Índia. Arrastando a menina de volta à cabana como uma guardiã severa reconduz um transgressor, Bartira a depositou no chão com um gesto impaciente. Sob a luz vacilante da fogueira, seus olhos negros a fitaram com uma frieza determinada. Pequena tola, disse Bartira, a voz carregada de um ressentimento contido. Pensaste em te subtrair à justiça desta terra? Tua fragilidade não te protege da consequência dos atos de teu povo. A noite é testemunha de tua ousadia, e esta cabana teu lembrete constante. Aprende, ó tu que vieste de terras de ambição, que a fuga não apaga a dor que causaste. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Bartira, selando mais uma vez o cativeiro sombrio de Ana Pimentel. Continuação. De volta à penumbra da oca, sob o olhar fixo e severo de Bartira, a pequena Ana Pimentel sentia o terror gelar-lhe os ossos. A tentativa desesperada de fuga apenas agravara sua situação, selando seu destino com laços ainda mais apertados. A rainha, com uma fúria contida que emanava de cada fibra de seu corpo, decidiu que a liberdade não seria uma miragem sequer cogitável para a cativa. Com movimentos rápidos e precisos,
Bartira apanhou cipós finos, adornados com penas coloridas de araras e tucanos, os mesmos que adornavam sua própria vestimenta. No entanto, a beleza vibrante das penas contrastava cruelmente com o propósito sombrio a que agora se destinavam. Sem proferir uma única palavra enquanto envolvia os pulsos delicados de Ana, a índia apertou o primeiro nó. "Ah!" exclamou Ana, um grito abafado de dor escapando de seus lábios quando o cipó começou a cortar sua pele. "Por favor, rainha, isto dói." Bartira sequer hesitou, continuando a amarrar com uma determinação fria. "O sofrimento que teu povo causou é uma ferida muito mais profunda, pequena tola. Silencia teus lamentos." Em pouco tempo, Ana estava fortemente amarrada, seus membros presos e imobilizados. Bartira a arrastou sem cerimônia até perto da lareira, cujo fogo bruxuleante lançava sombras grotescas nas paredes da oca. Ali, a poucos passos das chamas que dançavam ameaçadoramente, a pequena dama foi deixada, como um animal selvagem subjugado à mercê de seu captor. O calor da lareira contrastava com o frio do medo que paralisava Ana. Suas lágrimas escorriam silenciosamente, molhando seu rosto enquanto ela contemplava a crueldade fria nos olhos de Bartira. "Oh, céus! Por que tentei fugir?" soluçou Ana, a voz embargada pelo pranto. "Agora tudo será pior. Eu fui tola." Bartira, em pé diante dela, parecia uma figura imponente e inabalável, a personificação da vingança da floresta contra a ousadia dos invasores. "Tua fuga foi um ato de desespero previsível, pequena. A esperança é um fogo fátuo que te iludiu por um breve instante. Agora sentirás o peso da tua insensatez." Com um último olhar de desprezo para a menina amarrada, Bartira voltou-se para suas ervas, o aroma acre preenchendo novamente a oca. O silêncio que se seguiu era pesado e opressor, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelos soluços convulsivos de Ana. Ali, perto da fonte de calor que ironicamente poderia se tornar sua destruição, a pequena prisioneira enfrentava a dura realidade de seu cativeiro, amarrada e indefesa sob o domínio implacável da rainha da floresta. A esperança de fuga, outrora uma faísca tênue, agora parecia uma estrela distante, quase inatingível na escuridão de seu destino. Capítulo 7. João Ramalho e os Índios Guerreiros. Sob o manto escuro da noite que envolvia a vasta floresta, onde a lua, escondida por um véu de nuvens, mal permitia distinguir os caminhos tortuosos, surgiu um jovem português de apenas 17 anos, João Ramalho, com uma alma corajosa e pura, guiado por perigos desconhecidos. Apesar da pouca idade seu peito ardia com uma bravura incomum. A coragem sempre o exaltava e jamais se mostrava acovardado diante do perigo. Ele pisava nas terras de Goiaró, onde a tribo de Bartira, seguindo ritos selvagens, guardava seus domínios com fúria, temendo a aproximação de pés estrangeiros. Os guerreiros da rainha, fortes e rápidos como sombras na mata, eram mestres no manejo de arcos e flechas, cujas pontas agudas causavam dor e ferimentos terríveis a qualquer forasteiro. Mas João, com astúcia e passos leves, conseguia evitar a vigilância da selva. Sua única defesa era uma pequena faca pontiaguda. Uma arma simples, mas que em momentos de perigo representava sua única esperança. Com passos silenciosos, na escuridão densa, o jovem encontrou a oca luxuosa de Bartira, bem escondida no coração da mata, como por acaso ou obra do destino. Espiando pelas frestas, com o coração aflito, João viu, sob a luz trêmula da fogueira, Ana Pimentel, em prantos, amarrada com cordas de um tipo estranho. A beleza da menina, marcada pelo sofrimento, causou profunda pena ao jovem. Seu rosto alvo, banhado em lágrimas, feriu o coração do lusitano. Naquele instante, Bartira surgiu com um olhar severo e uma voz intensa que cortava o silêncio. Ela interrogou a cativa em tom autoritário, revelando o destino cruel que lhe reservava. "Cala-te, criatura!" rosnou Bartira, os olhos faiscando de raiva. "Que?
Gemidos são esses que perturbam a paz desta morada. Acaso temes o caldeirão que te espera? Ana, soluçando, implorou a rainha por misericórdia. Mas Bartira, cruel e inflexível, com palavras sombrias, intensificou o terror, falando do jantar macabro que tramava. Teus lamentos serão o prelúdio do teu fim, pequena intrusa. Prosseguiu Bartira com um sorriso frio e predatório. Sentirás cada fibra da tua carne se desfazer em memória do sangue derramado. Ou preferes ser cozida lentamente com um molho de frutos vermelhos, teu aroma adocicado a pairar na noite antes do teu último suspiro. João Ramalho escutava, o sangue gelando em suas veias, a crueldade da Índia, desprovida de qualquer piedade. A sorte da menina, presa em tão tristes teias, despertou em seu peito a humanidade. Naquela noite escura, cheia de sombras ameaçadoras, o jovem português, com lealdade fervorosa, jurou em seu íntimo salvar a donzela daquele terrível tormento. Capítulo 8. O banquete sombrio e o terror de Ana. Na quietude sombria da noite, Bartira, a índia de coração endurecido, sorvia seu chá de ervas de cor escura, enquanto Ana, a cativa, permanecia amarrada e indefesa. O olhar severo da rainha, carregado de uma ira fria e calculista, estava fixo na pequena Ana, como o de um felino faminto a observar uma presa frágil sem escapatória. Com gestos lentos, carregados de um horror profundo, Bartira pegou uma fruta vermelha, suculenta e da cor de sangue, oferecida pela generosidade da floresta. Levou-a aos lábios sem hesitação ou repulsa. A polpa rósea desfez-se em sua boca com um prazer sombrio, em um sorver que parecia zombar da decência e da piedade, naquele instante dominado por um intento bárbaro. Ana, amarrada e gelada de terror, tentou fechar os olhos para não ver aquele ritual de alma depravada, que lhe anunciava seu próprio destino cruel. Mas Bartira, com uma fúria fria a queimar em seu olhar, ordenou à menina com uma voz intensa que a fez estremecer: "Olha, pequena, vê como saboreio o prenúncio do teu fim." E a Índia obrigou a mísera cativa a fitar cada bocado hediondo, o suco da fruta a colorir seus lábios em um desfruto mórbido e cruel. O medo de Ana, expresso em um pranto silencioso que brotava da dor da alma, enfureceu Bartira ainda mais, pois a fragilidade da menina lhe parecia uma afronta, uma fraqueza desprezível. "Tua palidez e teu tremor constante apenas acendem em minha ira", sibilou Bartira, o desprezo escorrendo de cada palavra. "Ó fragilizada flor, rebento de um povo traiçoeiro, que em nossa terra só maldade semeia. Vê como saboreio, instante a instante, o anúncio da tua funesta hora. Assim te devorarei, sem qualquer piedade, em vingança da crueldade da tua raça." "Por favor, rainha", sussurrou Ana, a voz embargada pelas lágrimas e pelo terror, seus olhos implorando misericórdia enquanto observava a cena macabra. "Não faça isso. Eu não mereço. Eu sou apenas uma criança." João Ramalho, escondido na escuridão fria da noite, testemunhava o terror lancinante que consumia a menina. A cena cruel arrepiou sua alma, fazendo com que a coragem em seu peito vacilasse. A fúria da Índia, em sua demonstração macabra, parecia estender a sombra da morte sobre a pequena Ana, e o jovem lusitano, em pranto silencioso, sentiu um temor profundo por aquele destino funesto. Capítulo 9. A aurora da desesperança e a zombaria cruel. O sol, rompendo o véu da noite em Goiaró, tingia o céu de tons alaranjados e róseos. Mas para Ana Pimentel, a beleza da aurora era apenas um prelúdio sombrio para o dia de seu derradeiro sofrimento. Na oca, Bartira despertou com um olhar frio e determinado, fitando a menina amarrada com uma crueldade gélida. "O dia nasceu, pequena serpente", disse Bartira, sua voz intensa cortando o silêncio matinal. "E com ele, chega o teu fim. Hoje tua carne tenra saciará a sede de vingança que queima em meu peito. Hoje Bartira te devorará." O terror tomou conta de Ana como uma onda fria, paralisando-a.
Lágrimas escorreram abundantemente por seu rosto pálido, enquanto ela implorava com a voz embargada. Não, por favor, rainha. Tende piedade. Eu não quero morrer. Bartira soltou uma risada seca e desprovida de qualquer emoção. Piedade? Uma palavra vã para os ouvidos de quem viu seu povo ser massacrado, sua terra ser profanada. Tu és apenas uma criança inútil, um verme insignificante que ousou pisar em solo sagrado. Tua vida não tem valor algum para mim. Com um gesto lento e teatral, Bartira apanhou um morango vermelho e suculento que estava em uma cesta próxima. Seus olhos fixaram-se nos de Ana enquanto ela pegava sua lança afiada, a ponta brilhando à luz da manhã. Com um sorriso cruel nos lábios, Bartira atravessou o morango com a lança, perfurando-o como se trespassasse um coração. Vês, pequena? Zombou Bartira, erguendo o morango ensanguentado. Assim será teu coração em minhas mãos. Cada mordida será um deleite, cada gole do teu sangue, uma vingança saboreada lentamente. Chora, criança inútil. Teus lamentos serão a melodia do meu banquete. Ana tentou desviar o olhar daquela cena macabra, mas Bartira a obrigou a fitar o morango perfurado, movendo-o diante de seus olhos aterrorizados. Olha bem, Ana Pimentel. Lembra-te deste instante, pois será o último vislumbre de beleza que teus olhos contemplarão. Teu medo me alimenta, tua fragilidade me fortalece. Prepara-te para o teu destino. João Ramalho, escondido na mata densa que cercava a oca, observava a cena com o coração na garganta. O amanhecer trouxera uma clareza ainda mais sombria sobre a crueldade de Bartira e o destino terrível que aguardava a pequena Ana. A urgência de agir tomou conta de seu espírito, pois sabia que o tempo da menina estava se esgotando rapidamente. Capítulo 10. O resgate inesperado e a fúria da rainha. Final. O sol, já a dominar o horizonte de Goiarró, pintava o céu com pinceladas de ouro e escarlate. Mas para Ana Pimentel, aprisionada na escuridão da oca, a beleza da aurora era um prenúncio lancinante do seu último dia. Bartira, erguendo seu arco de madeira retorcida e uma flecha de ponta obsidiana, aproximou-se da menina com uma determinação fria e implacável. A sombra da morte pairava densa no ar, enquanto a ponta da flecha repousava ameaçadoramente próxima ao pequeno coração de Ana. Teu tempo neste mundo efêmero se esgotou, pequena praga. Sibilou Bartira, a voz carregada de um ódio visceral que lhe crispava os lábios. Decidi que tua carne tenra e branca será um festim lento e cruel, cozida em um caldo adocicado de frutos vermelhos, para que cada fibra tua sinta a agonia da vingança que clama em meu sangue pela dor de meu povo. Lágrimas quentes escorriam incessantemente pelo rosto lívido de Ana, seus soluços silenciosos ecoando na quietude da oca. Por misericórdia, rainha, eu imploro, não me faça isso. Eu não quero morrer. Eu sou apenas uma criança. Um riso seco e gutural escapou dos lábios de Bartira, desprovido de qualquer vestígio de humanidade. Piedade? Uma palavra vazia, um eco distante para quem viu sua aldeia em chamas, seus entes queridos tombarem sob o aço frio de vossos invasores. Tu és a semente dessa destruição, uma criatura inútil que ousou macular a sacralidade de nossa terra. Tua vida insignificante será o preço da vossa ousadia. Com uma teatralidade macabra, Bartira elevou a flecha, a ponta afiada capturando a luz da manhã. Antes de te enviares para o reino dos espíritos atormentados, contempla bem a face do teu algoz, a personificação da justiça ancestral desta terra. Mas no instante fatídico em que os dedos de Bartira tensionaram a corda do arco, prestes a liberar a seta mortal contra a doce e indefesa Ana, uma figura irrompeu na entrada da oca como um raio em noite escura. João Ramalho, a coragem juvenil pulsando em suas veias, arremessou sua pequena faca pontiaguda com uma mira surpreendente. A lâmina voou certeira, desviando milagrosamente do corpo de Ana, mas cortando com precisão os cipós coloridos que a aprisionavam, libertando-a das garras da morte iminente. Liberta, Ana cambaleou para a frente, seus olhos arregalados fixos em seu salvador.
Com um grito de alívio e gratidão, atirou-se nos braços de João, abraçando-o com uma força desesperada. Oh, João, tu vieste, tu me salvaste. Obrigada, obrigada por tua bravura. As palavras jorravam de seus lábios em uma torrente de emoção. Bartira, testemunhando a ousadia do jovem lusitano e a fuga de sua presa, soltou um urro de fúria selvagem, seus olhos negros flamejando com uma ira incontrolável. Sem hesitar, lançou a flecha em direção a Ana, a ponta de obsidiana rasgando o ar com um sibilo sinistro. Por um golpe de sorte, a seta roçou o braço da menina, abrindo um corte superficial, mas errando o alvo fatal por um triz. Corra, Ana! Corra agora! Gritou João, empurrando a menina para a escuridão da floresta, sua voz ecoando com urgência. Juntos, os dois jovens fugitivos mergulharam na densa vegetação, seus corações batendo em uníssono com o ritmo frenético de seus passos. A fúria de Bartira ecoou pela floresta como o rugido de uma onça ferida, cada palavra carregada de uma promessa aterradora. Correu atrás deles com uma velocidade surpreendente, mas a agilidade das crianças e a complexidade da mata logo os engoliram nas sombras. Sua voz, ululando entre as árvores como um espírito vingativo, trespassou a noite. Ana Pimentel, podes te esconder nas entranhas desta mata, mas juro pelos espíritos de meus ancestrais, sentirei o gosto amargo do teu medo em minha boca. Teu sangue ainda aquecerá minhas entranhas. Caçarei tua alma errante até o último suspiro. Meu ventre se anseia por ti, criança inútil. Não muito longe dali, ofegantes e aterrorizados, João e Ana ouviram o eco ameaçador da rainha e apertaram o passo, seus corpos exaustos pela fuga desesperada. Quando finalmente encontraram um pequeno claro banhado pela luz suave da manhã, um refúgio momentâneo em meio ao perigo, João colheu uma delicada flor azul e a ofereceu a Ana, um pequeno símbolo de esperança em meio ao terror. Com um sorriso tímido e cansado, começou a murmurar uma melodia antiga, uma canção suave de sua terra natal. Unidos por um laço forjado no medo e na coragem, os dois jovens sobreviventes começaram a traçar um plano incerto, buscando uma maneira de retornar à segurança distante de Portugal. Fim. Conto de Natália Bianca, Naty.